Olá, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem lá em 1 Timóteo 4, a qual fala muito sobre os últimos tempos, sobre os últimos dias. Mas antes de entrarmos na palavra em si, vamos dar uma pequena introdução sobre quem foi Timóteo. Timóteo ele é um jovem pregador que se tornou um missionário e braço direito de Paulo. Sua primeira aparição está em Atos capítulo 16, do versículo 1 ao 5. Aqui nós temos a primeira passagem dele, a primeira aparição dele. E aqui ele já está convertido. E as pessoas elas davam bom testemunho sobre a vida deste rapaz, chamado Timóteo. Então a gente conclui que Timóteo ele estava presente com Paulo durante todo o tempo, exceto nas cartas de Timóteo, obviamente. Daí eles já não estavam mais juntos. Porque Timóteo fora deixado para governar uma das igrejas, ou melhor, para poder guiar uma das igrejas. Pois bem, voltando ao texto, ali em 1 Timóteo, do capítulo 4, versículo, deixa eu ver, versículo do 1 ao 5, que vai dizer o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura que Deus criou, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E não é a primeira vez que eu e você vamos escutar, ou melhor, vamos ser alertados sobre o fim do mundo. E aqui especificamente vai dizer que o amor esfriará, que as perseguições irão aumentar, enfim, toda sorte de coisas ruins pertinentes ao fim do mundo irão acontecer. E a palavra de Deus ela vai se cumprir independente do tempo que passe. Ou seja, o amor, a palavra de Deus diz que o amor vai se esfriar e que muitos apostatarão da fé. Então, de fato, isso vai acontecer em algum momento. Porque quando Jesus disse que seria morto, ele realmente foi morto. E mesmo que seja uma coisa a qual nós não queremos, e talvez nós façamos igual Pedro, porque Pedro chegou e repreendeu Jesus quando ele disse que iria morrer. E aí Jesus vai lá, percebe que isso não é normal e repreende Pedro por ter dito aquilo. Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Então não há porque, quer dizer, não há como orarmos contra isso. Então quando a gente orar, principalmente nessa questão de fim do mundo, que não seja apenas para mudar o fim do tempo, para que essa palavra mude. Não, pelo contrário. O certo é orar no sentido de que eu e você viemos desenvolver uma base forte, que viemos ser fortificados, fortalecidos na palavra do Senhor. Para quê? Para que quando esse tempo ruim vier, quando esse tempo ruim vier sobre as nossas vidas, eu e você tenhamos capacidade de passar por ele. Porque certamente os falsos profetas virão. E como é que eu e você vamos lidar com isso? Porque ali em Timóteo vai dizer que pelas falsas pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso é muito pertinente àqueles que são conhecidos como falsos profetas, que não falam a verdade. Portanto, para você não cair nisso, você tem que ter a palavra de Deus enraizada em seu coração. E quando for exortar alguém, quando for ministrar a palavra de Deus, lembre-se de ministrar a verdade dita por Deus. Porque apenas ela é quem vai nos guiar, apenas ela é quem vai servir de luz em meio a toda essa escuridão. Então sejamos, pois, bons ministros de Cristo.
Se trabalharmos e falarmos em seu nome, é algo interessante, porque, assim, quando nós trabalhamos e falamos no nome dele, dizemos isso verdadeiramente por amor a ele, certamente a nossa vida ela vai se tornar um tipo de testemunho para as pessoas, e elas vão acreditar em Cristo, elas vão acreditar na palavra de Deus, porque nós estamos dando um bom testemunho. Então, para nós darmos um bom testemunho, é necessário que nós tenhamos a palavra de Deus enraizada em nosso coração. E como enraizar? Bom, primeiramente nós temos que ler a Bíblia, isso é óbvio, ler a Bíblia. Fazer um devocional, ler casualmente, enfim, não importa, apenas leia. Outro ponto que é crucial é que não basta você ler, você tem que meditar, ou seja, você tem que ter sabedoria, você tem que exercer o conhecimento, entender o que aquela palavra diz, o que aquela passagem fala, o que Cristo quer dizer aqui, o que Cristo quer dizer ali, porque isso faz parte da leitura, faz parte do enraizamento da palavra. E por fim, a palavra ela não pode estar contida em nós. Por quê? Todos nós, eu e você, recebemos uma palavra. Então, o que que nós fazemos com isso? Porque nós não devemos reter a palavra para nós, porque recebemos de Cristo. Então é necessário que espalhamos essa palavra pelo mundo. Porque Jesus fala: "Ide pregai o evangelho a toda criatura". Ele nos deu uma palavra, ele nos deu um conhecimento, ele nos deu sabedoria. Então é necessário que, em prol do reino, nós usamos essa sabedoria, nós falamos, entregamos essa palavra, nós entregamos um estilo de vida, porque faz parte do ide, faz parte de você ir e pregar o evangelho. Da mesma maneira como Timóteo, ele prevaleceu em Cristo, e vimos que ali em Atos ele foi uma boa testemunha. As pessoas olhavam para ele e entendiam que ele realmente era um cristão, que ele realmente levava a palavra de Deus em seu coração. Pois bem, e independente da circunstância, porque a igreja primitiva passava por maus bocados, ele perseverou. Da mesma maneira, eu e você temos que mantermos firmes na palavra de Deus, que manter realmente a palavra de Deus enraizada em nossos corações. Porque vai chegar o tempo ruim, vai chegar os falsos profetas, e a única maneira de nós não cairmos nas falácias deles, nos problemas deles, é realmente tendo conhecimento da palavra de Deus. Porque se você conhece a Deus, quando a pessoa fala de Deus, você vai saber que ela está falando a verdade. Porque você conhece. Por exemplo, pense num amigo. Se as pessoas estão falando mal desse amigo, ou estão falando algo desse amigo, você naturalmente vai saber. Por quê? Porque você tem intimidade com aquela pessoa. Então você já sabe que alguém está falando é bom ou é ruim, é verdadeiro ou é falso. E assim é a nossa relação de intimidade com Deus. Pois bem, essa é uma pregação feita no dia 24 de fevereiro por uma amiga ali da igreja, que eu apenas estou repassando algumas anotações que eu fiz. A passagem dela se baseou muito em 1 Timóteo 4, dos versículos 1 ao 5. E se você assistiu até aqui, deixe seu like, comenta, compartilha, porque de certa forma isso é importante, porque ajuda o canal, ajuda a crescer, ajuda a melhorar o algoritmo, enfim, tudo aquilo que tem por trás de um canal em si. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém.